Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Começo esta intervenção por saudar a realização desta petição com mais de 4.000 assinaturas e que reivindicam a suspensão da taxa municipal de proteção civil no município de Petição. Saudamos também todos os cidadãos que subscreveram esta mesma petição. Os peticionários alegam várias irregularidades no regulamento da taxa municipal de proteção civil do município de Portimão. Para o PCP, há 3 questões que gostaríamos de abordar nesta discussão. Em primeiro lugar, importa referir que as autarquias locais são entidades que detêm um quadro de autonomia com órgãos próprios, o órgão executivo colegial e o órgão deliberativo eleitos diretamente pelas populações. E, segundo a Constituição, as autarquias estão sujeitas à tutela administrativa, isto é, a verificação do cumprimento da lei. Para o PCP, no respeito pela autonomia do poder local democrático, entende que a Assembleia da República não se deve ingerir nas decisões tomadas pelos órgãos autárquicos e, quando hajam questões de legalidade que se coloquem, cabe às entidades competentes pronunciarem-se. Em segundo lugar, rejeitamos a perspectiva subjacente às opções políticas de PS, PSD e CDS quanto ao modelo de financiamento das autarquias, substituindo a participação das autarquias nos impostos do Estado por uma política fiscal local com taxas e impostos locais que são colocados às populações. Esta concepção contraria o princípio constitucional da justa repartição entre os recursos públicos entre a administração central e local. A asfixia financeira a que sucessivos governos têm votado as autarquias e muito agravada pelo atual governo empurra-as para a obtenção de receitas assente numa fiscalidade local. Um terceiro aspecto, quanto ao objeto concreto desta petição, reiteramos a nossa oposição à criação da taxa municipal de proteção civil. Posição, aliás, que assumimos nos órgãos autárquicos de Portimão. O PCP apresentou, inclusivamente, uma proposta de revogação do regulamento que cria a taxa municipal de proteção civil na Câmara Municipal de Portimão por constituir mais uma penalização sobre a população. Para terminar, queria fazer ainda uma referência, que a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local Democrático, quando aprovou o relatório final desta petição, a qual eu própria fui relatora, foi aprovado que fosse dado conhecimento desta petição à Inspeção-Geral de Finanças e à Direção-Geral das Autarquias Locais. Disse. Obrigada, Sra. Presidente. Muito brevemente para dizer o seguinte. Nós opusemos a esta taxa e opomos à taxa municipal de proteção civil em Portimão, mas opomos de uma forma geral às taxas que são criadas, nomeadamente estas de proteção civil, no sentido de onerar ainda mais as populações. Mas este caminho é um caminho e tem que ser aqui colocado, muito embora o PSD o queira rejeitar e nós percebemos perfeitamente, mas a verdade é que sucessivos governos, e aqui as responsabilidades são partilhadas entre PS, PSD e CDS, foram reduzindo a participação das autarquias nos recursos públicos. Esta é a verdade. E empurraram as autarquias para um modelo de financiamento assente na fiscalidade local. E qual é que é a consequência? Onerar as populações. E é este modelo conceptual que nós não podemos acompanhar. E não acompanhamos porque, obviamente, introduziram inúmeras dificuldades aos municípios. Não podemos esquecer aqueles que foram os cortes orçamentais. Quero concluir, Sra. Deputada. Vou terminar, Sra. Presidente. E, obviamente, não podemos esquecer as opções políticas deste governo em que encaminharam e empurraram as autarquias para soluções que, efetivamente, só penalizam ainda mais os cidadãos, ainda mais num momento de extremas dificuldades para as famílias. Muito obrigada pela tolerância.